Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba com uma equipe bastante modificada. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Placar TV, link na descrição. O Mengão entra em campo amanhã pela Copa do Brasil com um time totalmente modificado. Gabriel Reis, setorista do clube, trouxe a provável escalação com novidades no time titular. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, bora pro conteúdo. Agora, vamos lá. Informação agora, importante, já que o assunto também é Copa do Brasil. A gente falou de Fluminense, falou de Botafogo. O Flamengo joga amanhã contra o Botafogo da Paraíba em São Luís do Maranhão. Time misto ou reserva? É um mistão, né? Com o Matheus Cunha, Varela, e aí nós teremos na zaga, muito provavelmente, o Danilo e Léo Pereira, com o Ayrton Lucas na outra lateral. No meio-campo, o Alan. E aí há uma dúvida, né? Acho que é o Everton Araújo, né, Raíza? Que deve jogar com o Alan ali. Provavelmente. Provavelmente, né? E ali não teremos a Arrascaeta. A Arrascaeta não viaja. Novo controle de carga para o Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo preocupado com a situação física do Arrascaeta. Não sei se a Raíza lembra. A gente estava nos Estados Unidos ainda, Raíza, quando eu trouxe a informação que o Flamengo faria o ano inteiro um controle de carga para poder contar com o Arrasca e com o De La Cruz a temporada toda. E que esse controle de carga seria feito a temporada inteira. Não sei se você lembra que eu trouxe essa informação lá nos Estados Unidos. Foi aqui na Placar, inclusive. O João lembrou, né? Então, que inclusive o auge físico do Arrascaeta é para ser atingido no meio do ano, né? Exatamente. A partir do Super Mundial ele estaria no auge físico dele. E eles querem fazer esse controle de carga o ano inteiro. Então não é que o Flamengo está poupando o Arrascaeta, é aquele controle de carga. O Alexandro está recuperado, mas não viaja para o jogo contra o Botafogo da Paraíba e não deve atuar também contra o Cruzeiro. Então, a Arrascaeta já deve retornar contra o Cruzeiro, tá? Essa é a informação, já deve retornar contra o Cruzeiro, mas o Alexandro ainda não. Aí na próxima semana, já contra o Central Córdoba, o Alexandro deve viajar. Agora, continuando o time, do meio para frente, falamos do Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves. Aí a gente deve ter ali o Luiz Araújo ao lado do Matheus Gonçalves. Eu acho que o Luiz Araújo caindo dessa vez pela esquerda. A Raíza vai falar que ele não gosta de jogar pela esquerda, né, Raíza? Mas o Luiz Araújo, o Michael, ou o Bruno Henrique e o Juninho. Correto, Raíza? Mas aí o Michel joga na esquerda e o Luiz Araújo na direita, não faz sentido. Desculpa, o Matheus Gonçalves vai fazer, exatamente, o Matheus Gonçalves vai fazer o 10, isso aí. O Matheus Gonçalves vai fazer o 10, perfeita a avaliação da Raíza, perfeita. Né? Com o Juninho ali jogando, então esses os desfalques. O Flamengo ainda nesse momento não divulgou a lista de relacionados, vou dar mais uma conferida aqui, que o Flamengo costuma divulgar a lista de relacionados. Deve soltar daqui a pouquinho. Deve soltar daqui a pouquinho. O Flamengo ainda não soltou, tá? Mas o viaja hoje à noite, né? Então daqui a pouco deve soltar. Nós estamos com a equipe lá já, inclusive mandamos aí o gramado, o estado do gramado, que tá perfeito. Do estádio, como é que é o nome? É no Maranhão, né? No Maranhão é o... Castelão. Aí, ó, as imagens tem Castelão também em Fortaleza, mas lá também é Castelão. Agradecer o Léo José, parceria do Paparazzo com Coluna do Fla, mandando aí as imagens. O gramado tá bom, do Castelão. O público aí, a Raíza tem informação do público. Quando eu vi da última vez, estava com 30 mil vendidos, né? São quantos? Vocês sabem qual é a capacidade do Castelão lá? Não sei, não. Tem que olhar aí. Mas eu acho que o estádio gramado bom e o Botafogo da Paraíba já chegou, inclusive... a gente registrou lá a imagem do Botafogo chegando, o técnico Antônio Carlos, lembra do Antônio Carlos? São um pouco mais de 40 mil. Pouco mais de 40 mil. Agora a questão aqui é o seguinte, quero saber, na linha do que disse o Renato Gaúcho, que não tem mais jogo fácil, é jogo pro Flamengo sobrar mesmo com o time quase reserva, ou você espera dificuldade em Raíza? Ô, Ilan, na teoria, jogo para o Flamengo sobrar para esses jogadores. Os jogadores que vão entrar em campo são jogadores de muita qualidade, né? Boas opções, outros jogadores que estão precisando mostrar um pouco já
não tiveram tantas oportunidades assim recentemente, como o goleiro Matheus Cunha, o Matheus Gonçalves, que deve entrar em campo nessa partida, é um jogador que está ansioso aí para mostrar serviço, então acho que é um time que o Flamengo tem para sobrar. Mas se a gente pegar, tá, o retrospecto aí dos jogos, a gente não viu realmente o Atlético Mineiro sobrando contra o Maringá. O Internacional, que muita gente também esperava que fosse sobrar, jogou contra o Maracanã, não foi isso? Também não sobrou contra o Maracanã, o próprio Fluminense não sobrou. Então, se a gente pegar por esse lado, por esse retrospecto aí, talvez o Flamengo também não sobre tanto, porque entram outras questões também, né? O momento da competição talvez seja um momento que os times não colocam toda a sua energia, justamente por conta de ser adversários, né, teoricamente mais fáceis, então os jogadores não se mobilizam da mesma forma, a concentração também não é a mesma, tem o fato das equipes entrarem muito mexidas, e aí você não tem aquela sincronia, aquele entrosamento que normalmente se tem por jogarem a maioria das partidas juntos, etc. A gente está falando aqui de um Flamengo que pode ter jogadores que não entram em campo como titular, por exemplo, há meses, e até que não tem tantos minutos assim. Matheus Gonçalves ficou vários e vários jogos sem entrar, entrou no último jogo ali alguns minutinhos, mas é um jogador que ficou muito tempo sem entrar, então isso tudo também acaba influenciando. Mas na teoria é pro Flamengo ganhar tranquilo. Legal, a gente tem superchat aí, né? Bota na tela aí pra gente ver o superchat aí, por favor, galera que tá com a gente, obrigado a todo mundo, larga o like, se inscreve no canal New Jersey Overview. Tá falando o seguinte: Ilan, avisa o João aí pra ele sair do mundo da fantasia. Neymar é um ex-jogador em atividade e pra ele entender o que a seleção Ancelotti não é maior. Eu nunca disse que o Ancelotti é maior do que a seleção, mas que o Ancelotti é o melhor que a gente deve ter no mercado hoje para assumir a seleção. Colocar ele no mesmo patamar de Jorge Jesus é loucura. Ele é campeão de Champions League, ele é campeão de todos os campeonatos grandes da Europa, ele é campeão italiano, inglês e espanhol. Então, se alguém tem capacidade para fazer a seleção jogar, independente dos jogadores, é o Ancelotti. Jantando cedo, Joãozinho? Rafa Martins, Neymar não gosta do JJ porque tem que trabalhar. Simples. É isso aí. Então e tem resultado da enquete? É o teu fake isso aí? Você que mandou Não, tem resultado da enquete. É outra conta do Quanto é que deu a enquete aí? Eu não tô nem mexendo no telefone. Ó, o Peterson Inácio pode trazer até o Pepe Guardiola. Enquanto o câncer da CBF chamado Giuliano Bertolucci estiver lá e dando ordem de convocação, ninguém vai para lá. O Giuliano Bertolucci, para quem não sabe, é empresário, é o maior empresário de jogadores de futebol no Brasil. Tem mais superchat? Tem, Peterson. Peterson, obrigado a ele aqui. Tem mais um aí? Tem o Kurt Harrison. E esse Pedrosa cabeludo, dedo do like. Galera, fortalece aqui, ó. Em homenagem ao nosso Pedrosa cabeludo. O que tinha na barba do Pedrosa veio pra cima. Nosso Joãozinho, João Guilherme aqui, que vai estar aqui de vez em quando com a gente também, debutando hoje. Deixa eu ver como é que tá aqui a enquete. Cadê o resultado da enquete aí, galera? Deixa eu ver aqui como é que estamos de enquete. Tô abrindo aqui pra gente olhar. Tem aí o resultado? Tô tentando ver aqui, cara. Cadê a enquete? Aqui galera? Deu 89% treinador e 10% que Neymar. Que é mais importante para a seleção? Treinador. Neymar ou treinador? Neymar. 89% treinador e 11% só o Neymar. É um amasso, né? O que isso quer dizer? Dito isso, a torcida entende que é muito mais importante você definir um excelente treinador do que se prender ao Neymar para trazer um treinador, porque gosta dele, porque não gosta. Não. A prioridade sempre tem que ser a seleção. O que eu falei aqui não é que a seleção tem que jogar com o Neymar, precisa do Neymar para ganhar. Não, mas é óbvio que um Neymar saudável vai estar na seleção, porque ele é um jogador de um nível acima. Hoje o Brasil Neymar talvez... saudável quando? Se ele estiver. Eu tô botando condicional. Eu acho que se esse fosse o foco dele, esse é o grande ponto. Eu acho que hoje o foco do Neymar não é mais ser um jogador de futebol de alto nível. É isso que eu tô falando. Então se ele se colocasse na cabeça dele, se o Santos conseguir fazer um planejamento que mostre pra ele que ele tem condição, que ali é um local onde ele vai conseguir devolver o futebol dele e tá apto pra uma Copa e comprar essa ideia, talvez. Mas da maneira como está hoje, claramente o Neymar não vai estar na seleção e não precisa, porque a seleção tem peças de alta qualidade. Talvez que não performem na seleção da maneira correta e eu acho que muito disso tem a ver com o técnico. É isso, galera. Goleada, né? Deu treinador 89%, Neymar 10%, faltou 1% aí, mas são os quebradinhos do 89% e do 10%. É isso aí, ponto final, tá? Pede ponto pra galera final. subir esse like aí. Galera, pra notificar pra mais gente.
Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Placar TV ficará na descrição como forma de créditos. E o Flamengo enfrenta amanhã o Botafogo da Paraíba. Com um time bastante modificado, o Flamengo divulgou a lista de relacionados e com certeza irá preservar alguns jogadores que participaram dos últimos jogos. Valendo a primeira vitória na Copa do Brasil 2025, o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba às 20 horas, horário de Brasília, desta quinta no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Pensando no duelo, Felipe Luiz já definiu a lista de relacionados com a ausência de alguns jogadores titulares. Veja os relacionados: Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Diogo Alves, Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Victor, Josuá, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael Plata e Wesley. Nomes como Alexandre, Arrascaeta, Pedro, Rossi e De La Cruz foram poupados e ficam no Rio de Janeiro focando na preparação para a partida de domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. A comissão técnica rubro-negra nunca escondeu que o Brasileirão é a prioridade na temporada. Desse modo, com o intuito de preservar alguns jogadores, Felipe Luiz irá promover um Flamengo alternativo na partida desta quinta. Dessa forma, a mudança começa pelo goleiro. Com poucas oportunidades no time titular, Matheus Cunha vai ter a chance de figurar entre os titulares nesta temporada. Assim sendo, a bola rola para Flamengo e Botafogo da Paraíba a partir das 20 horas, horário de Brasília desta quinta, no Estádio Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, cabe ressaltar que o Mengão busca somar pontos na partida de ida e define classificação às oitavas de final, dia 21 de maio. Então, o nosso Mengão com a equipe muito modificada, apesar de jogadores como o Gerson, né, estarem aí na lista de relacionados, com certeza ele será preservado. Nomes como Matheus Gonçalves, Juninho, Léo Pereira, jogadores aí que têm uma oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho, e Michael também, que é um jogador que não participou da última partida. São jogadores que agora na Copa do Brasil terão a chance de mostrar o seu desempenho e, é claro, ganhar alguns pontinhos com o treinador. O Flamengo vai enfrentar uma equipe que não é considerada forte. É claro que futebol a gente sabe que prega algumas peças. O Flamengo foi surpreendido no Maracanã lotado contra o Central Córdoba, uma equipe que não era considerada forte. Então, amanhã contra o Botafogo da Paraíba, o Flamengo tem que entrar concentrado para conseguir a vitória. Então é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Participe e deixe a sua opinião nos comentários.